Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? E hoje não tem matemática aqui no canal. Hoje tem história, moçada. Quem vai aparecer aqui no meu canal hoje, é o meu convite, é o professor Victor do canal 10 de História, dando uma dica para vocês. Vocês sempre pedem, professor, manda uma dica aí de outro conteúdo, de outra disciplina e tal. Então, vem hoje para vocês aí, meu grande amigo Victor, contribuir com uma dica aí para história. Então ele vai abordar algumas dicas bacanas e no final ele confere uma questão com vocês. Fechado então? Então encaixa o quadril contra o abdômen e bora pro trote! Ah, que bacana que você quer conferir essa dica do Victor. Então, nessa hora tá passando um card aqui, tá bom? Para você se inscrever no canal dele. Joinha, maravilha? Corre lá para você conhecer mais um canal aqui no YouTube, canal do YouTube Educação. Manda aí, Victor. Fala, galera, belezinha? Tudo tranquilo? Primeiro eu queria agradecer a Deus por estar aqui, né? Na verdade, queria agradecer a Jesus pelo convite. Rafa Jesus, valeu, meu irmão. Tamo junto, né, nessa parada maneira aí de gravar para o seu canal, dar umas dicas para os seus alunos, convidar todo mundo para conhecer o 10 na História, né, para poder estudar todas as disciplinas. Bom, mas não vamos perder tempo, né? Vamos direto ao ponto, sem frescura, sem mimimi. Vamos falar da prova de História no Enem. Se você quiser pegar a resolução inteira da prova do ano passado, a prova de 2016, usa o link que está aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, e vai lá para o meu site 10historia.com, pega a lista completa, né, e assiste a resolução lá no 10 de História. Aqui eu quero trazer para você alguns pontos dessa prova de História. O primeiro ponto é o seguinte: a gente sabe que precisa de leitura. Eu preciso ler a prova para interpretar o texto e acertar as questões de interpretação. Você sabe que existem algumas questões que são de interpretação, né? Por exemplo, as questões de África são muito usadas dessa forma, né? Então você tem um texto sobre África e a questão é uma questão de interpretação. Segunda dica que eu preciso dar para você: ler a prova. De novo, eu sei, né? Pô, mas é só ler. Não. Leia a prova, né? Para você não se desesperar com temas que aparecem no texto, mas não são objeto da pergunta. Cuidado, o Enem adora fazer isso. Ele coloca lá um texto lindo, maravilhoso sobre o assunto mega estranho, você nunca ouviu falar, ninguém já passa, né, a questão inteira xingando o professor. Pô, mas não aprendi. Ninguém falou que... Cara, às vezes o texto não é sobre isso, a questão não é sobre isso. O texto menciona uma coisa, mas a pergunta é outra. Lembra aquela questão que caiu uns anos atrás, que falava do trabalho das mulheres na África Ocidental? Lembra daquilo? Então você está falando lá de África Ocidental, as mulheres na África Ocidental, e a pergunta era Brasil do século XIX. Você não sabe nada de África Ocidental, mas você sabe tudo de Brasil do século XIX, né? Então, leia a prova. Outra coisa, leia a prova. O que eu vou fazer? Leia a prova, leia a bibliografia, veja de onde veio o texto, veja quem publicou. Isso muitas vezes nos ajuda a ter pistas da resposta correta. Belezinha? Então, ler a prova é fundamental. Agora, quarta dica que eu vou trazer para você: conceito. O conceito é importante, tenha muita clareza do conceito, para você ler o texto, né, e associar o conceito ao texto corretamente. Tudo bem? Quinta dica que eu vou trazer para você: o conceito. De novo, conceito. Conceito é importante para você identificar a aplicação do conceito no texto, né? Então você precisa identificar o conceito no texto e identificar no texto, né, de que forma que esse conceito é trabalhado. Muitas vezes ele está descrevendo imperialismo, ele está falando de imperialismo, né, e você precisa reconhecer o que é imperialismo, o que é expansionismo, né? Então perceba isso, né? Leve um conceito de casa para reconhecer, para poder aplicar o conceito, mas também pense que pode aparecer um conceito dentro do texto. Entendeu? Então, primeira abordagem, lembra do conceito, leve o conceito de casa para reconhecer, né, para ler a questão e poder aplicar o conceito na questão. Segunda dica sobre conceito: identifique o conceito no texto, né, para você ver como que ele aparece no texto. Então fica atento na leitura, porque conceito é fundamental. A terceira dica: conceito mais uma vez.
Conceito é importante para aquelas perguntas curtinhas. Você sabe que tem umas questões longas, de texto, de interpretação, e tem questões mais curtinhas. Fique esperto para você perceber o conceito nessas questões curtinhas. Lembra aquela questão sobre o Império Romano? Se é expansionismo, se é imperialismo? Que tinha aquele desenho lá com os animais? Tá ali, bicho. Questão curtinha, rapidinha, perguntando conceito. Fique esperto. Leia, leia, leia. Pense no conceito e pense no conceito de novo. Vamos ver uma questão. Me dá uma questão. Olha só. Vamos ver o exemplo aplicado aqui. Vou ler a questão para você, você acompanha a leitura aqui. Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre os parentes e os vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente, porque ele está esperando a ressurreição. Pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. Olha só que interessante, nós estamos discutindo o olhar que se tem para a morte. Num texto do Georges Duby, né, um grande historiador, ano 2000, pista dos nossos medos, né, ano 2000, na pista dos nossos medos, publicado em São Paulo, pela editora da Unesp, em 1988. Tá. Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de... Bom, o que é? Que processo que é esse? Na Idade Média, eu estou falando da morte como um trampolim para a vida eterna. No mundo contemporâneo, eu estou falando da morte como alguma coisa assustadora. O que é isso? Né? É a mercantilização das crenças religiosas? Olha, acho que não, porque não está falando de comércio, não está falando de enriquecimento, não está falando de dinheiro. A transformação das representações sociais? Representação social é aquilo que alguma coisa significa, aquilo que alguma coisa representa para você. Olha o conceito. Né? Pode ser, tá bonita essa letra B, vamos ver. A disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã. Ele falou alguma coisa sobre cristianismo? Ele falou alguma coisa sobre a perda da crença, né? A disseminação, o crescimento do ateísmo? Ele não falou. Ele falou lá na Idade Média e falou no mundo contemporâneo. Ele não falou do processo de perda de religião. Não, ele falou da morte, do significado da morte em dois momentos. Letra D, a diminuição da distância entre o saber científico e eclesiástico. Por que saber científico? Não tem discussão de saber científico. Dá uma olhada no texto, não tem nada nesse sentido. A letra E, o amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. Como assim? Não entendi. Amadurecimento da consciência ligada à... Não entendi. Fala disso no texto? Acho que não, né? O texto fala de Idade Média, fala de cultura medieval. Essa questão é clássica no Enem. Cai um monte de questão de cultura medieval. Justamente por isso, porque eu estou olhando de que maneira as pessoas da Idade Média viam o mundo. Sacou? Olha que questão bonita, né? Você vê como se via o mundo num outro momento da história. Vejam como a cultura aparece como ponto a ser discutido e observado. O texto aponta que a maneira de se ver a morte é significativa. É cabuloso, né, pensar nisso, dá até um pouco de arrepio. Mas o que é a morte para um católico? É o início da vida, após a morte. É o início da vida após a morte. Porque eu estou esperando daqui a pouquinho para ressuscitar e ter a vida eterna. Né? Então, não tenho por que ter medo. Agora, quando eu estou falando, né, para um ateu a morte significa o fim. E se você lida com isso, beleza. Se você não lida bem com isso, é complicado. Né? Ah, mas pô, professor, eu morro de medo de morrer e tal. Não se preocupa, querido, morre igual. Com medo de morrer ou sem medo de morrer. Você vai morrer igual. Não importa. Não tem problema nenhum. Tá? Mas o que ele está falando no texto? A mudança daquilo que a morte representa. Sacou?
Então, o significado da morte, de como ela representa coisas diferentes para pessoas diferentes, né? De momentos históricos diferentes. Na Idade Média, dentro da Europa, civilização essencialmente católica, vai ver a morte, vai ter a morte como uma representação. No momento contemporâneo, a morte vai ter outra representação, ela representa outra coisa. Ela representa o fim para um ateu, ela representa o começo da vida eterna. Né? Por isso a gente fica com a letra B, aquela que fala das representações sociais. Lembra, querido, dica importantíssima, as pessoas da Idade Média, as pessoas dos outros momentos históricos, não pensavam como a gente pensa, nada, nem a morte, nem o amor, nem o ódio, nem a amizade. Tudo era diferente. Queridos, fico por aqui. Rafa Jesus, muito obrigado mais uma vez. Grande abraço, até mais. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...